continua falando sobre a reunião do PL com as mulheres que o Flávio Bolsonaro marcou com as mulheres líderes do partido para conversar, não só do partido, mas mulheres importantes para o partido. E tem uma convidada para essa reunião que ainda não confirmou sua presença. Uma das principais aliadas de Michele Bolsonaro, que é a senadora Damares Alves, ainda não decidiu se participará do encontro de mulheres conservadoras organizado pelo pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Questionada sobre a presença no evento, que está marcado para a próxima quarta, em Brasília, Damares afirmou que ainda está orando para tomar a decisão. O encontro foi anunciado por Flávio após a crise pública com Michele Bolsonaro. Segundo o senador, foi ele quem pediu a Damares para ajudar na organização do evento e também sugeriu que Michele fosse convidada. No entanto, a ex-primeira-dama, como eu disse, ainda não confirmou se vai participar da reunião, o que mantém a incerteza sobre um possível gesto de reaproximação entre ela e o enteado. Felipe Adamares foi a primeira pessoa que o Flávio Bolsonaro procurou quando soube da possibilidade dos vídeos que seriam divulgados pela Michele Bolsonaro. Ele entendeu o valor da Damares enquanto amiga da Michele, enquanto próxima de Michele Bolsonaro nesse período eleitoral. A Damares participando aí de toda a pré-campanha junto com a Michele, articulando junto às mulheres. Ela tem essa pauta muito de direita mesmo, muito bolsonarista. Então, vai aí ao encontro da percepção também e desse modo de fazer política da Michele Bolsonaro, que é ser bolsonarista raiz. Então, a primeira pessoa que o Flávio pensou em procurar foi a Damares. Damares ainda não confirmou a sua presença. Logo depois, o senador foi visto com a Bia Kicis, né? E disse ainda que a Bia seria uma ótima pessoa para compor a chapa dele como vice-presidente. O que a gente sabe que é muito complicado, porque você imagina uma candidata a vice-presidente na chapa do Flávio, do mesmo partido, né? Não vai agregar outros eleitores, não vai agregar gente que já não vota no bolsonarismo. Se você coloca uma chapa puro sangue, você tem os mesmos preceitos dos dois candidatos, não agregando gente para votar a mais, né? Outras pessoas que não estariam votando no bolsonarismo. Pois bem, Bia Kicis também é muito próxima de Michele Bolsonaro, as duas são amigas, estão muito presentes na rede social uma das outras e também seguindo na pré-campanha muito juntas. Inclusive, Michele Bolsonaro já divulgou o seu apoio para a deputada Bia Kicis, que vai concorrer ao Senado, uma vaga do Senado, pelo Senado aqui no Distrito Federal. Então, Michele que já mostrou o seu apoio, sendo a candidata da Michele também para a segunda vaga no Senado. Isso se a Michele de fato for pré-candidata ou candidata à primeira vaga aqui no Distrito Federal. As primeiras pesquisas de intenção de voto, Felipe, que saíram aqui no DF, mostram a Michele Bolsonaro em primeiro lugar para essa vaga do Senado, mas a Bia Kicis não está nem em segundo e nem em terceiro. Tem Ibanez Rocha também nesse caminho, tem a Érica Cocai do PT e também tem a Leila do Vôlei, que também concorre a essa vaga no Senado Federal. Então, o que eu quero dizer com isso é que o Flávio foi atrás das lideranças femininas mais próximas da Michele Bolsonaro para marcar esse encontro e trazer a Michele, né, por meio delas, para participar desse encontro também e tentar selar ali uma união, uma paz, mesmo que seja frente às câmeras. Estratégia do Flávio, né, Nila? E tem uma questão também que eu acho importante a gente falar aqui, é como a Damares, né, é central nessa estratégia dele de tentar fazer com que a Michele Bolsonaro adira, né, a sua campanha, né? É bom lembrar que tanto o Flávio Bolsonaro, na sua carta, né, no seu vídeo, né, citou textualmente a Damares, né, falando que conversou com ela para marcar uma reunião, né, com lideranças femininas para discutir políticas públicas de gênero, políticas públicas para mulheres, né? Quanto a Michele Bolsonaro citou também a Damares sobre o assunto, e a Damares, de certa forma, demonstrou que sabia do vídeo da Michele Bolsonaro antes do vídeo ser publicado, né? Então, realmente, a Damares é uma pessoa central, uma figura central para o Flávio Bolsonaro tentar, né, pegar o apoio de lideranças femininas e, mais do que isso, tentar realmente convencer a Michele Bolsonaro a entrar, né, de vez na sua campanha, né? É importante que a Michele Bolsonaro entre de vez na campanha do Flávio Bolsonaro, caso o Flávio Bolsonaro queira, né, de fato, ter chances de disputar as eleições com Lula.
E aí tem uma questão mais macro, né? A gente sabe que tem várias figuras femininas, né? A Bia Kicis é uma delas, né? Que é importante, né, para o público feminino, é importante para o PL, é importante para a direita, né? Apesar dela não tá bem nas pesquisas, né, acho que se não me engano está em quarto ou quinto lugar, né? Ela é uma figura que tem todas as características, né? Tendo visto que as eleições são para duas vagas, né, no Distrito Federal, né? Sem sombra de dúvida, a Michelle Bolsonaro irá fazer campanha também para a Bia. Isso pode ajudar a Bia a se viabilizar, né, como candidata forte ao Senado Federal pelo PL. Né? Então, o Flávio Bolsonaro está buscando realmente, de fato, captar, né, e puxar essas figuras femininas, né, lideranças femininas, para a sua campanha. Mas aí tem uma questão, Nila, que surge, né, naturalmente, né, é como que a Damares, né, uma figura importantíssima da direita, foi ministra do governo Jair Bolsonaro, né, é ligada, né, ao Flávio Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, como ela não evitou, né, essa crise partidária, essa crise política é muito clara, né? Ela é uma figura central, né? Ela é uma figura que sabia do vídeo da Michelle Bolsonaro, é uma figura que o Flávio Bolsonaro apoiava nela, né, para buscar apoio de mais lideranças femininas, como ela não conseguiu, né, convencer a Michelle Bolsonaro a não divulgar esse vídeo, ou como ela não conseguiu, de forma hábil, né, a fazer com que a Michelle Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro se conversassem, né, entre si. Sem sombra de dúvida, né, se a Damares fizesse esse esforço, teria grande chance, na minha opinião, de fazer com que não houvesse esse vídeo e que não houvesse essa crise, né, partidária por conta do vídeo da Michelle Bolsonaro. E aí, a Michelle Bolsonaro, é importante destacar também, né, apesar do vídeo dela ter sido forte, bem pensado, bem refletido, né, também tiveram várias críticas em relação a ela, né? Então o vídeo dela não foi tão unânime assim pela direita e pelo público feminino em geral. Inúmeras pessoas criticaram e criticam a Michelle Bolsonaro por conta desse vídeo. Então o vídeo foi ruim para os dois, no final das contas. Foi tanto para a Michelle Bolsonaro quanto para o Flávio Bolsonaro. E para o PL também, para o projeto PL de ganhar as eleições para a direita. Aí fica a pergunta, Neila, onde estava a Damares quando isso aconteceu? Né? Por que a Damares não conseguiu convencer a Michelle Bolsonaro a não fazer esse tipo de publicação e divulgação? Então por isso que o Figueiredo e parte da direita também acredita na Damares a culpa por essa crise institucional. Inclusive, é o que a gente vai dizer agora, né? Que o Paulo Figueiredo afinetou a Damares nas redes sociais. Damares acabou rebatendo, né? Respondendo essa alfinetada do Paulo Figueiredo. Ela respondeu dizendo que se apresentando, né? Dizendo muito prazer, Paulo Figueiredo, eu sou a Damares, você não deve me conhecer, dizendo que, falando sobre as pautas dela, né? Contra aborto, enfim, pautas bem republicanas. E aí ele respondeu o seguinte, ó, se fosse da Janja ou da Maria do Rosário, estariam todas unidas, certo? Essa é a resposta do Paulo Figueiredo, quando a gente soltou a matéria aí do Metrópolis, que a Damares ainda não confirmou a presença na reunião da quarta-feira. Ele foi irônico, dizendo que se fosse uma pauta da Janja, estariam todas reunidas, ou seja, não há tanta união assim. E como ele sabe que a reunião foi marcada pelo Flávio Bolsonaro e o Flávio e o Paulo Figueiredo são aliados, ele acabou fazendo essa crítica, dizendo que ela é uma parlamentar que fica só atrás do computador, e aí ela rebateu, dizendo que não, que é uma parlamentar que está nas ruas, defendendo as pautas que ela acredita, e tá aí o post dela para vocês, ó, enorme, e ela se apresenta aí, como eu disse, né? Prazer, sou Damares Alves, acho que você não me conhece, deixa eu me apresentar melhor. Aí ela fala: sou aquela mulher que enfrenta os pedófilos, os corruptos, perdão, o crime organizado de frente sem medo. Sou aquela mulher que ainda anda nas ruas, nas comunidades, nos municípios, salvando crianças e mulheres, e não fica atrás de um computador sem encarar as demandas em pé. Ou seja, ela quer rebater dizendo que não é essa pessoa que fica atrás do computador, que vai nas comunidades, atende as pessoas e tem as batalhas que ela defende, as batalhas que ela acredita. Agora, realmente, de fato, a senadora Damares Alves é uma pessoa que mantém a pauta dela muito clara, muito definida, e ela segue batendo nessa tecla, mesmo quando ela é muito criticada. A pauta do aborto, por exemplo, é uma pauta que ela defende muito,
ela é contrária ao aborto, sempre foi, desde quando era ministra do governo, Jair Bolsonaro, e segue nessa mesma linha. Ela não muda a visão, não muda o posicionamento dela. E aí ela acaba respondendo ao Paulo Figueiredo e vamos ver como será essa reunião na quarta-feira, quem é que vai estar presente de fato e para quem é importante essa presença, porque tem os 2 lados, né, Felipe? Uma reunião dessa também acaba sendo importante para as mulheres. Como eu disse, Simone Marqueto, foi convidada, Bia Kicis, Damares, entre outras peças. Então, é uma via de mão dupla, né? Pode ser importante para ambas, até para divulgação na pré-campanha. É um momento que tudo vale para divulgar na pré-campanha, dessas candidatas. Bia Kicis candidata, Damares não é candidata, está no meio do mandato, né? Mas a Bia Kicis, por exemplo, é uma candidata que precisa sim de apoio do PL para seguir a sua jornada aqui enquanto pré-candidata ao Senado. Ô, Nira, o Paulo Figueiredo tem uma razão em ponto, né? Sem sombra de dúvida, se fosse uma reunião levantada pelo Lula, enquanto de uma crise que ele teve como liderança feminina, né? Sem sombra de dúvida, todas as lideranças femininas do PT abraçariam o candidato da esquerda nesse momento, né? Infelizmente, né, a direita nesse aspecto é muito desunida, né? E cria muito problema sozinho. E aí a questão, Nira, é uma faca de dois gumes, né? Se o Flávio Bolsonaro conseguir dar relevância a essa reunião com as lideranças femininas e tiver várias lideranças femininas importantes, como a Bia, como a Damares, aí vai ser realmente um sucesso a reunião. Agora, se uma dessas pessoas não forem, imagina o burburinho que vai ser. Imagina se a Damares não participar da reunião. Imagina se a Bia Kicis não participar da reunião. Vão falar que o Flávio Bolsonaro errou e foi mal sucedido na tentativa de fazer uma reunião com a liderança feminina para discutir pautas de gênero e pautas de políticas públicas para mulheres. Né? Isso vai ser muito ruim para a campanha. Pode ser o terceiro dano da campanha, essa reunião completamente esvaziada. E aí está a questão, aí está a pergunta, né? Por que será que a direita está fazendo isso nesse momento? Momento de união, momento de repensar a campanha política, né? O seu candidato de direita, momento de tentar fazer com que a Michelle Bolsonaro, de fato, entre na campanha do Flávio Bolsonaro, faça as pazes, né, com o seu enteado, né? Por que será? O que está por trás dessa vontade, não confirmação da Damares no evento lançado pelo Flávio Bolsonaro? Então, são muitas questões dele que se coloca, né? E aí a única resposta que tem é que, infelizmente, a direita fica muito de picuinha entre si. A direita, infelizmente, é desunida quando diz respeito a essa crise, né, partidária institucional. Né? Ao invés de resolver de forma rápida e séria e colocar o Flávio Bolsonaro como candidato viável, com apoio de lideranças femininas, coloque suspense no ar. Como é que vai ser a reunião de quinta-feira? Será que a Damares vai participar da reunião ou não? Será que a Michelle Bolsonaro vai participar da reunião ou não? Eu acho, Neila, que vai passar e muito pela reunião que a Michelle Bolsonaro vai ter com o Valdemar da Costa Neto. Né? E se sobrar de dúvida, né, se o Valdemar da Costa Neto convencer a Michelle Bolsonaro e até, de certa forma, né, concordar com alguns pontos levantados pela Michelle Bolsonaro e ceder determinados pontos, né, eu creio que a Michelle Bolsonaro possa, sim, fazer as pazes, possa participar dessa reunião e possa fazer com que a Damares e outras lideranças femininas participem da reunião também. Agora, a Damares, que é uma figura central, né, da direita, e tem relação tanto com o Flávio Bolsonaro quanto com a Michelle Bolsonaro, não saber se vai participar dessa reunião e dando essa hora de suspense em relação ao Flávio Bolsonaro, meu modo de ver, é uma água fria na campanha do Flávio Bolsonaro, mais uma vez, que pode se agravar caso, de fato, ela não compareça a essa reunião.